Então, amados, diz assim, eu estou hoje com a versão da Nova Linguagem de hoje, versículo 16, né, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. E isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Pai? Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, seja engrandecido, Pai. Nós viemos aqui, nós estamos aqui nesta noite para Te adorar, para render louvores ao Teu nome, para ouvir a Tua voz, para ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Então nós Te pedimos, fala, Senhor, abre os nossos ouvidos, Deus, para ouvir a Tua voz, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos falando a respeito da igreja dos Tessalonicenses, e a Tua palavra diz que essa igreja, quando ouviu a palavra, ela ouviu com alegria, que em nome de Jesus, cada coração aqui presente nesta noite, ou em qualquer lugar que esteja conectado, que esta palavra penetre no coração dessa pessoa, e ela receba com alegria, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, Deus, que o Senhor possa me usar, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Deus. Senhor, eu Te peço que o Senhor venha aquietar os corações. É um dia, eu sei, diferente, um dia que às vezes as pessoas ficam ansiosas, querendo saber resultado do pleito eleitoral, querendo comemorar com o seu candidato, como o nosso pastor disse, mas nada vai mudar. Nada vai mudar, aquilo que aconteceu, o resultado já está determinado. Neste momento aqui é tempo de devoção, é tempo de receber a porção que o Senhor preparou para nós, e Ele preparou para nós. Então, abra o seu entendimento, permita o Espírito Santo falar com você, e que toda distração, em nome de Jesus, caia por terra neste momento, e todo pensamento esteja cativo à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Só para introduzir, mas eu quero falar um pouquinho, né, da igreja dos Tessalonicenses. Essa é uma igreja especial, é fruto do trabalho, né, do apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, mas o que é interessante é que Paulo ficou pouco tempo ali, né, em Tessalônica. Alguns estudiosos dizem que foram, no máximo, 3 semanas que ele esteve ali. E em 3 semanas teve uma colheita extraordinária. As pessoas receberam a palavra de Deus com alegria, elas se renderam ao Senhor. Mas estava ocorrendo uma perseguição muito grande, e Paulo precisou sair dali, fugido, né, inclusive. Então, eu penso, queridos, que como um pai na fé, olha a preocupação dele. Ele só esteve 3 semanas ali, pregando o Evangelho. E depois eu creio que ele se perguntava, como que será que estão meus filhos? Será que eles estão avançando? Será que eles estão crescendo? E então, ele teve a oportunidade, né, de um tempo depois, enviar Timóteo, né, até Tessalônica, até a igreja dos Tessalonicenses, para exortar aquela igreja, e também para saber, né, para encorajar, e saber como que eles estavam. E quando Timóteo retorna para dar as notícias para o apóstolo Paulo, ele fica muito feliz, ele fica alegre, porque as notícias, o prognóstico é muito bom, né? Timóteo diz que aquela igreja está crescendo, que eles estão firmes na fé, apesar da perseguição, sabe? Eles estão firmes, eles estão passando por tribulação, mas eles amam Jesus, é uma igreja que trabalha, que serve com amor. Então, isso tocou o coração do apóstolo Paulo. Ele ficou feliz. Queridos, imagine uma igreja de neófitos, de novos na fé, de bebezinhos. Mas aquela igreja era comprometida com o Evangelho de Cristo. Eles evangelizavam, eles já estavam ganhando outras almas. Então, era uma igreja saudável. Em pouco tempo, no pouco tempo que Paulo esteve ali, a pessoa de Paulo, né, foi um instrumento de Deus ali naquele lugar. Mas o Espírito Santo de Deus continuou agindo, né? E o mover se destacava ali naquele lugar, né? A ponto de o apóstolo Paulo dizer que aquela igreja tinha se tornado modelo para as outras igrejas daquela região. O apóstolo Paulo disse isso, quer dizer, eu também ouso dizer, a igreja de Tessalônica continua sendo modelo,
continua sendo exemplo para nós, né, de como ser uma igreja exemplar, uma igreja que ama, que recebe a palavra com alegria, que trabalha com alegria, que serve ao Senhor com alegria, uma igreja que aguarda ansiosamente a vinda de Cristo, uma igreja que não desanima em meio às perseguições. É exemplo para nós, né? Nós devemos ser assim. Mas é interessante que, apesar de Paulo dizer que essa igreja é uma igreja que já aprendeu como agradar ao Senhor, é uma igreja que está praticando as coisas que agradam ao Senhor. Mas nessa primeira carta, nessa primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele destaca alguns pontos, que é como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês estão caminhando, vocês estão firmes, mas prossigam. E ele dá as instruções, ele fala, né, das responsabilidades da igreja, que a igreja deveria ser vigilante, respeitosa, atenta, que a igreja deveria ser alegre, constante em oração, devia ser uma igreja fiel, devia ser uma igreja agradecida. Então, nós não temos tempo para nós falarmos de todos esses pontos, mas eu quero destacar 3, que Deus tem manifestado na minha vida. Você sabe que sempre que eu prego, eu sempre digo isso, eu não sou uma pregadora, eu não sou alguém que traz uma mensagem fora daquilo que eu vivo. Vocês podem ter certeza, mas que aquilo que eu falo aqui é aquilo que Deus ministra ao meu coração. Então, eu tenho convicção do Senhor, eu tenho essa liberdade em Cristo de dizer a vocês que aquilo que eu vou pregar foi porque Deus ministrou o meu coração nesses últimos meses. E eu ouso dizer a você, se você põe em prática esses 3 princípios simples, né, que nós lemos aqui nesses versículos, você vai ver uma revolução na sua vida espiritual. Eu garanto isso a você. Você vai ver mudança na sua família, no ambiente da sua casa. Você vai ver mudança no seu ser, querido, se você praticar. Então, é isso, né, que eu desejo, porque eu tenho visto na minha vida. E aquilo que é bom para nós, a gente deve compartilhar também com os nossos irmãos. Amém, queridos? Então, sobre o que nós vamos falar hoje? 3 princípios, que não são novidade nenhuma, amados. Talvez você esteja cansado de saber. Mas eu creio no mover do Espírito Santo. Eu creio que Ele faz nova todas as coisas. Eu creio, né, que Ele tem poder para falar diretamente a você, em nome de Jesus. Então, vamos falar sobre alegria, sobre oração e sobre gratidão nesta noite. Só um momento, queridos. Aleluias. Vamos começar com alegria. Deus tem falado tanto comigo a respeito desse tema nesses últimos dias, querido. A gente tem uma noção, a gente tem uma ideia de o que é alegria. O senso comum diz que a alegria é algo externo, é algo que eu tenho que buscar, é algo que eu tenho que constantemente correr atrás, né, da alegria, de momentos felizes. E aí a gente, às vezes, entra, né, nessa situação de querer buscar, de querer viver constantemente momentos alegres. Mas a alegria que eu quero trazer nessa noite, a alegria, né, que o apóstolo Paulo está exortando aqui a igreja de Tessalonicenses, não é essa alegria que se acha externamente, não é simplesmente a emoção, a alegria. Eu quero falar para vocês nessa noite da alegria de Deus, a alegria que só Cristo dá, a alegria que se encontra dentro de nós, quando Cristo habita dentro de nós. Essa alegria externa, essa alegria que a gente obtém em prazeres que, na maioria das vezes, não são nem pecados, eu não estou falando de pecado, mas essa alegria que às vezes você obtém, né, num lazer, num entretenimento, num filme, com uma comida saborosa, quando você está com os amigos, não tem nada de errado nisso, essa é uma boa alegria. Só que essa alegria ela é passageira. Esses momentos alegres são efêmeros. E logo em seguida, os problemas vêm à tona, as dificuldades vêm à tona, as contas que você tem que pagar vêm à tona, os problemas no trabalho, os problemas no casamento, os problemas com a família, isso tudo está lá, os conflitos estão lá. Então, muitas vezes a gente quer usar essa alegria para mascarar essas dificuldades. Mas a alegria que vem da parte do Senhor, não, queridos. É muito interessante, né? Porque quando Jesus ele diz para nós, quando ele nos dá a paz dele, vocês já observaram? Ele diz assim, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, eu não a dou como o mundo dá.
Então, nós entendemos que a paz que habita em nós não é a paz da circunstância, não é a paz de quando tudo está bem. Nós entendemos, mas às vezes a alegria nós não entendemos assim. E eu vou lhe dizer, queridos, a alegria que Jesus não dá, que Jesus nos dá, não é a alegria momentânea, não é essa alegria passageira, é a alegria dele. Né? No Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 11, ele vai dizer: eu estou lhes dizendo essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a sua alegria seja completa. Então você entende? A alegria que Deus quer que tenhamos não é essa emoção, esse momento, né, prazeroso, não, mas é a alegria de Jesus. A minha alegria, ele diz, é essa alegria que ele deu para nós. É nessa alegria que nós temos que viver, porque ele deseja que a nossa alegria seja completa. Então, a alegria de Cristo é uma alegria que ela é uma satisfação interna. E a alegria de Cristo, ela está presente mesmo quando você vive momentos difíceis. Mesmo quando a situação não é agradável, mesmo quando as coisas não são favoráveis, mas você tem essa alegria dentro de você, porque é a alegria que Cristo colocou lá. Quando você tem essa alegria, mas você tem ânimo para prosseguir, você tem força, mesmo em meio às dificuldades, para enfrentar. Então é dessa alegria que eu quero falar. Eu estava assistindo esses dias um documentário com os meus filhos, eles gostam muito, né, desses documentários. E interessante, era um documentário sobre a dor, sobre a resistência das pessoas à dor, né? E aí, eles faziam lá uma experiência, colocavam um certo número de pessoas, e cada uma dessas pessoas tinha que pôr a mão num vaso repleto de gelo. E ali era contabilizado o tempo que ela conseguia resistir com a mão ali dentro. E aí, todos eles foram contabilizados, foi marcado esse tempo, só que não foi dito para eles, né? Só a pessoa responsável por aquele experimento sabia. Depois, marcado-se, uma segunda vez, a pessoa que organizava esse experimento disse assim: agora você vai fazer novamente. Vocês vão todos colocar a mão nessa vasilha, nesse recipiente com gelo, só que agora vocês vão sorrir. Não precisa ser um sorriso de gargalhada, não, sabe? Aquele sorriso amarelo mesmo, já é suficiente. E aí eles fizeram, e que coisa interessante. Todos eles conseguiram permanecer mais tempo com a mão ali naquele recipiente de gelo, quando eles estavam sorrindo, do que da primeira vez. Então, você entende? Eu gosto dessas coisas, sabe? Desses experimentos científicos, porque isso só confirma aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ele vem dizer para nós que um coração alegre aformoseia o rosto, não é? Mas que um coração angustiado deixa o espírito deprimido. Então, se você tem um coração angustiado, se você está triste, você não tem ânimo, você não tem força para você seguir adiante, para você lutar as demandas do dia a dia, você não tem. Mas se a palavra diz que um coração alegre aformoseia o rosto, certamente a recíproca é verdadeira. Um rosto alegre, um rosto sorridente, alegra o coração. Se você for ler Provérbios, ele também diz que a gente não deve andar com pessoas que vivem de mau humor, que vivem iradas, porque a gente vai acabar imitando a conduta dessas pessoas. Então, é desejo do Senhor que nós vivamos alegres, felizes. E isso vai ajudar nós mesmos a vencermos as nossas batalhas diariamente. Diariamente. Então, nesse estudo que eu estava fazendo, um estudo rápido, né, amados? Claro. Mas eu percebi que o apóstolo Paulo fala tanto a respeito de alegria. Tanto a respeito de alegria. Sabe? Só na epístola dele aos Filipenses, você vai encontrar. Só que eu contei 14 vezes ele fala a respeito de alegria e regozijo. Olha que coisa. E já começa no capítulo inicial, no primeiro capítulo, ele diz que ele está feliz e que ele vai continuar a se alegrar. E sabe onde é que Paulo está? Na prisão. Ele está preso. Ele está preso e ele está dizendo: eu estou preso, mas eu estou aqui, eu estou feliz. Sabe por que eu estou feliz? Porque eu estou preso, mas o evangelho continua sendo propagado.
O evangelho continua sendo propagado, o nome de Jesus continua crescendo, porque as pessoas estão pregando. Uns estão falando de Jesus para me causar inveja, outros estão falando de Jesus por causa da rivalidade, mas para mim não importa, eu vou continuar a me alegrar, porque Deus tem sido engrandecido. Você entende que não é externo, essa alegria que vem da parte de Jesus, não são as coisas externas que vão nos dar, não é a circunstância, não são os bens, não é interno, é Jesus, é o Espírito Santo latente, queimando dentro de nós. Então, é essa alegria que precisamos. E ele continua exortando, e ele vai falando. Capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, ó, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. No que foi, queridos, que ele disse para a gente se alegrar? Alegrem-se no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor, não são de coisas, não é da nossa conta bancária, amados, não é de coisas que nós obtemos, a nossa alegria vem dEle, Ele nos preenche com essa alegria. Então, ele diz muito a respeito disso. Então, se o apóstolo está dizendo, ele vivia isso, de estar contente em todo o tempo, de estar alegre, ele aprendeu a viver dessa maneira. É um desafio para nós também, queridos, aprender a viver contente, aprender a se alegrar. E ele continua falando, e é interessante, lá no capítulo 3, ele diz assim, ó, alegrem-se, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Aí ele diz assim, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é segurança para vocês. Você está entendendo? Como ele fala muito de se alegrar, talvez as pessoas vão dizer, que tanta repetição, para quê falar tanto sobre isso? Eles, eu não me canso de falar, eu vou continuar falando, porque eu estou falando isso para a segurança de vocês. Então, queridos, talvez aquilo que eu esteja falando aqui não é novidade para você, mas eu também não me canso de falar, eu vou continuar falando, porque como eu disse a você, tem feito diferença na minha vida com o Senhor, e eu quero que faça diferença na sua vida também. Eu quero que você avance, que você deslanche, que você experimente dessa alegria transbordante que o Senhor tem feito, tem derramado sobre a minha vida, amados. Eu quero que isso chegue até você, até a sua casa, até a sua família. Então, queridos, a alegria é uma decisão, amado. A gente escolhe, se você acordar de manhã, e aquele jeito mal-humorado que você acordar, você seguir, que eu tenho que ir para o trabalho, porque o chefe é chato, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O seu dia inteiro vai ser dessa maneira. Mas se você acordar e dizer, esse é o dia que o Senhor preparou para mim, e eu vou me alegrar neste dia, a alegria do Senhor se manifesta, querido. Então, é uma decisão, é uma escolha, não é algo automático, a gente decide. A alegria é fruto do Espírito, queridos. Se é um fruto, eu tenho que cultivar. E se é fruto do Espírito, eu não posso ter se eu não tiver intimidade com Ele. Se eu não tiver comunhão com Ele. Se Ele não for meu amigo, precisamos buscar desenvolver cada dia mais essa intimidade com o nosso amigo Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos para o segundo ponto. Oração. Oração, queridos. Vocês têm participado da campanha de oração na madrugada? Glória a Deus. Eu quero dizer a você, se você não está participando, meu querido, minha querida, você está perdendo uma oportunidade ímpar de desfrutar o sobrenatural de Deus. Eu tenho vivido dias, nessas madrugadas, meus irmãos, extraordinários. Dias do mover de Deus, dias de um derramar, dias ímpares na minha vida, querido. Ímpares. Então, rompa. Eu não sei que desculpa é que você tem usado. Porque é muito tarde. Porque eu não consigo acordar. É porque eu acordo muito cedo para ir trabalhar. É isso, é aquilo. Eu não sei. Mas eu te desafio, rompa com essas desculpas. Rompa e simplesmente decida estar na presença dEle. Deixe o cansaço, deixe o sono, deixe tudo. Você acha que eu não tenho, querido, também empecilhos? Amados, nós somos humanos. Nós entregamos nossa vida para Jesus, mas ainda há uma carne. Há uma natureza pecaminosa em nós que não morreu.
Nós desejamos muito mortificá-la, mas ela é pior do que gato, né? Que dizem que tem 7 vidas. Ou coisa difícil de mortificar é a carne, irmã. O máximo que você consegue é fazê-la adormecer. E ela tem um sono leve. Qualquer coisa ela desperta. Então, eu tenho dificuldades também. Pensa numa pessoa que gosta de dormir. Eu. Esses dias foi tão engraçado. Eu ri tanto com os meus filhos. Nicolas estava estudando sobre animais nas aulas dele lá, ele veio me contar tudo que ele aprende, ele vem compartilhar comigo, né? Mamãe, você sabia que o koala dorme cerca de 18 horas por dia? E o restante do tempo ele passa comendo? Aí eu não resisti, eu digo, meu filho, eu acho que eu sou um koala. E aí nós rimos. Aí virou uma piada lá em casa. Toda vez que eu estou dizendo que eu estou cansada, que eu quero dormir, mamãe, koala. Eu sou um koala. Eu gosto de dormir. Ó, comer e dormir. Que coisa, que combinação maravilhosa. Então, amados, é bom. Minha carne gosta. Claro que gosta. É difícil para mim acordar na madrugada? É. Mas eu não dou oportunidade para ela. Eu não fico ali enrolando. Não, sabe? Eu não faço. Não tenta fazer isso, não. Às vezes você está na cama, aí chega o momento de você orar, você só se derrama assim e fica de joelho na ponta. Não faça isso, não, queridos. Você vai dormir, meu amado. A carne está com sono, a natureza está com sono. Daqui a pouco você está orando, você não está falando coisa com coisa mais. Porque você está com sono. Então, eu me levanto, eu lavo o meu rosto, eu oro em um outro canto, eu tenho um quartinho de oração, então eu tenho que andar, me deslocar até lá. Isso já vai despertando você. Então, a gente precisa ter esse cuidado, amado, sabe? Não faz de qualquer jeito não, queridos. Sabe, não tem desculpa, não tem nada que possa impedir você de estar na presença do Senhor. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, tudo perde a importância quando você entra na presença de Deus. Tudo perde a importância, qualquer desculpa, qualquer problema que você apresentar diante de Deus, perde a importância. Perde a importância, querido. Sabe aquilo que talvez você seja tão grande, aquele gigante, mas quando você entra na presença do Rei dos Reis, as coisas tomam a sua dimensão, sabe? O seu lugar que elas têm que estar, elas diminuem, elas ocupam o lugar devido. Então, rompa com isso, se desafie e vai. Porque você pode ter certeza que essas dificuldades, elas só vão tentar resistir você até o momento de você entrar na presença de Deus. Só. Sabe, eu me lembro de Asaf. Lembra de Asaf? Salmo 73, fala tanto comigo, porque Asaf diz assim, olha, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por pouco eu não caí, por pouco eu não saí da presença de Deus, é isso que ele está dizendo. Eu vivi um conflito, eu vivi algo tão intenso dentro de mim que quase eu me desviei. Porque eu olhei a prosperidade do ímpio, porque eu tive inveja dos orgulhosos, talvez trazendo para a nossa época, porque eu fico lá olhando o Instagram dos outros, e vendo aquela ostentação, e vendo as pessoas viajando, e eu fico imaginando como essas pessoas são felizes, e como eu estou sofrendo, mesmo servindo ao Senhor. Era isso que ele estava vivendo, sabe, esse tipo de conflito. Mas a palavra vai dizer assim, ele diz, até que eu entrei no templo, até que eu entrei na presença do Senhor, porque quando eu entrei na presença do Senhor, eu entendi que quando você entra na presença do Senhor, tudo faz sentido, esse gigante diminui, o problema não é nada perante a grandeza do nosso Deus, não é nada. As coisas tomam o seu lugar, sabe, o seu lugar de origem. Deus é Deus, você consegue compreender isso? Queridos, que você está entrando na presença do Rei dos Reis. Gente, eu entendo, sabe, isso me comove, me constrange. Então não é um sacrifício para mim acordar na madrugada e passar um tempo com o Senhor. É prazeroso. Então eu tenho vivido isso. Sabe quando o salmista diz assim? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu tenho vivido isso, queridos. Eu tenho vivido uma mudança dentro da minha casa, dentro do meu casamento, na vida dos meus filhos, que às vezes eu fico sem palavras nesses momentos de oração. Nós estamos na metade do mês de novembro ainda. Nós vamos até o dia 30 nessa campanha. E eu tenho visto o mover de Deus sobrenatural dentro da minha casa, queridos. Fruto de oração, resposta do Senhor. Então, às vezes, sabe,
Tem coisas que eu nem oro, eu penso apenas. E está Deus fazendo. E aquilo eu digo, oh meu Deus. Sabe, é como Deus dizendo para você, papai está aqui. Papai sabe do que você precisa. Papai tem prazer em abençoar aqueles que se agradam em estar comigo. Queridos, você precisa se agradar de estar com Deus. Não faz as coisas por obrigação, não. Não vai estar lá na presença dEle, sabe? É porque tenho que ir. Não, queridos, não. Vá com prazer. Se alegre em estar lá. E você vai ver uma transformação na sua vida. Sabe, foi-se o tempo, queridos. No início da minha caminhada com o Senhor, meus devocionais eram de 15 minutos. E 15 minutos, que chegava assim, em 5 minutos eu já tinha orado tudo que eu lembrava. E eu ficava ali, o que eu vou fazer aqui com esse restante de tempo? 15 minutos era. Eu vou dizer a você, eu não vejo o tempo passar durante essa 1 hora que é estabelecida para nós orarmos na madrugada. Porque quando você está fazendo uma coisa que lhe dá prazer, você não vê o tempo passar. É assim que você vai medir se você está tendo prazer na presença do Senhor. Se você ficar ali, não, porque você tem que cumprir um tempo, não está. Mas quando você perde a noção do tempo, quando você vê, já passou. Nossa, é maravilhoso. Então, experimenta viver isso. Experimenta viver isso. Experimenta, sabe, algo diferente na sua vida de oração. Sabe, prepare o lugar. Não faça as coisas de qualquer jeito. Nós estamos entrando na presença do Rei dos Reis. Então, existe um protocolo da honra para você entrar na presença de Deus. Sabe, adore ao Senhor. Se quebrante na presença do Senhor. Peça perdão, se arrependa. Sabe, oração não é só você apresentar uma lista de pedidos ao Senhor. Não. Então, entenda isso. Ele merece, Ele é digno de toda honra. Ele é digno de ser honrado. Então, acontecem coisas sobrenaturais. Acontece de você nem orar e Deus responder a sua oração. É assim que Deus faz. Sabe, eu me lembro de uma pregação que o pastor Lucas fez aqui, tem muitos anos, mas isso ficou no meu coração. Foi a respeito de Abraão. Deus respondeu a oração que Abraão não fez. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu tenho vivido um tempo assim. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus, Gênesis capítulo 18, Deus chega para Abraão e Deus diz assim, olha, que vai destruir Sodoma e Gomorra, porque Deus, ele fala dos seus planos aos seus profetas. Ele não esconde aquilo que ele planeja fazer. E ele diz a Abraão que o pecado daquele lugar está exorbitante, e que ele desceria, e que o juízo dele viria sobre aquele lugar. E quem é que morava lá em Sodoma e Gomorra, queridos? Ló, sobrinho de Abraão. Abraão amava seu sobrinho. Você acha que o coração dele não temeu? Você acha que qual foi o primeiro ímpeto do coração dele? Pedir ao Senhor que livrasse. Mas Abraão não ousou falar. Ele só perguntou, Senhor, e se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Deus disse, não, se tiver 50 eu não vou destruir. E 45, Senhor? Se tiver 45 eu não vou destruir. E Abraão continua até que ele chega em 10. Se tiver 10, Senhor? Deus diz, não, se tiver 10 justos lá, eu não destruo aquele lugar. E Abraão não disse mais nada, porque pensa num lugar onde a iniquidade se tornou tamanha e que 10 justos não poderiam ser encontrados, queridos. Então, Abraão não diz nada. Mas quando você chega no capítulo 19 de Gênesis, versículo 29, você vê. E Deus lembrou-se de Abraão e livrou Ló do meio daquela catástrofe. Você entende? A oração que Abraão não fez, mas Deus ouviu. Então, Deus ministrou muito isso a mim durante essa última semana. Porque tem tantas pessoas enfermas. Tem os nossos amigos, nossos irmãos aqui da igreja, né, que eu tenho orado e clamado. E eu tenho também 2 colegas de trabalho que estão muito doentes. 2 meninas tão novas, amado, com câncer. Uma está com câncer de intestino e a minha outra amiga com câncer de mama. Um câncer de mama muito agressivo, que foi descoberto agora recentemente, mas já deu metástase, sabe? Na coluna, no fêmur, no fígado. Então, e essa semana ela foi internada. Ela está na UTI, os médicos suspeitavam que fosse Covid, mas glória a Deus que deu negativo, né, os exames. A questão é que ela está fazendo uma quimioterapia, um tratamento muito rigoroso. Isso destrói realmente, né, o sistema imunológico da pessoa.
Então, ela está provavelmente com alguma infecção. E quando eu recebi essa notícia, meu coração queimou, se entristeceu. E enquanto eu estava ali, né, nos meus momentos de oração, qual era o meu ímpeto? Eu já fui assim, pensando assim, hoje eu vou chegar na presença do Senhor, e eu vou clamar, eu vou me derramar, eu vou chorar, sabe? O quanto eu puder, eu vou clamar a Deus pela vida das minhas amigas. E aí, o que aconteceu? Enquanto eu estava ali nesse momento de adoração, queridos, e adorando ao Senhor, e foi fluindo, queridos, e foi fluindo, e foi fluindo, e foi fluindo, sabe, um momento, um mover tão grande, algo tão poderoso, e foi passando o tempo. E aí no meu pensamento, sabe, veio assim, enquanto eu adorava o Senhor, o pensamento, olha, você precisa orar, você precisa clamar, você precisa orar, olha, as pessoas que te pedem para orar, você tem que interceder pela vida delas. E quando eu já ia interromper aquilo, o Espírito Santo bradou no meu coração, não para, continua, filha, continua na minha presença, continua nesse mover, continua comigo, continua me adorando. Eu sei as suas necessidades, eu sei porque você tem orado, eu sei porque você tem clamado, eu vou intervir no momento certo. Deus é Deus. Então, queridos, não é uma lista de pedidos que a gente precisa, sabe, só apresentar diante de Deus. Orar não é só isso. Orar é você estar com Ele, você se deleitar na presença dEle. Então, se no momento que você tem orado por obrigação, restaure a alegria, o prazer de estar na presença de Deus. Sabe, irmão, Newton pregou no domingo de manhã, e ele falou algo que aquilo tocou no meu coração. Ele pregou sobre Esté, e ele disse assim, a rainha Vasti, ela foi chamada, ela foi convocada à presença do rei, e ela não quis ir. Ao contrário, Esté não foi chamada, audaciosamente, ela desejou entrar na presença do rei. Você entende, queridos? Você quer ser Vasti, que Deus chama, Deus clama, Deus pede, e você não vai? Ou você quer ser Esté, que ousadamente entra na presença do Rei dos Reis? Nós precisamos ser Esté, nós precisamos ir até a presença dEle, porque Ele sempre estende o cetro para nós, amados. Glória a Deus por isso. E para finalizar, gratidão. Vou ser bem breve, porque a plaquinha já levantou ali para mim. Bem breve, também é um testemunho pessoal. Eu estava vivendo dias, antes desse tempo que eu falei a vocês, um dia de tristeza no meu coração. Uma tristeza. Por quê? Porque, às vezes, eu já preguei, inclusive, sobre isso, mas às vezes a gente não se atenta naquilo que está acontecendo. No sentido que, às vezes você deseja tanto algo, você está orando por alguma coisa, ou orando por alguém, ou você tem um sonho no seu coração, e você deixa aquilo tomar conta de você, e vem a frustração, vem a tristeza. Então nós precisamos sempre estar vigilantes quando nós buscamos algo no Senhor. E eu estava dessa maneira, né, com essa tristeza profunda no meu coração. E um dia, nesses momentos de oração, eu percebi que a minha oração tinha virado lamúria. Sabe o que é lamúria? Só lamento. Senhor, como está difícil. Senhor, como estou sofrendo. Senhor, isso, Senhor. Lamento. É pecado? Não, queridos, o lamento também faz parte da oração. Mas orar não é só lamentar e não é só pedir. Entende? Enquanto eu estava ali nesse lamento, o Espírito Santo, sabe, soprou uma voz no meu ouvido que dizia assim, ó, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. E eu não entendi. E eu me recordei. Quem foi que disse essa frase, queridos? Eucana disse essa frase para Ana. Eu não sou melhor para você, Ana, do que 10 filhos. E aquilo me quebrantou de uma maneira, queridos. Por quê? Ana era estéril. Ana desejava ter um filho. E ela desejou tanto, ela queria tanto ter aquele filho, que esse desejo do coração dela já tinha se transformado em frustração, em amargura. Talvez, querida, até num pecado, até em idolatria, de tanto que ela desejava. Porque a palavra vai dizer que ela não comia, que ela só chorava. Então, uma tristeza, querida. Quando Eucana pergunta para ela, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Normalmente a gente acha que é insensibilidade, que marido insensível. Mas naquele dia o Espírito Santo falou comigo assim, não, ele não estava sendo insensível. Ele estava sendo usado por Deus para despertar Ana daquele sofrimento em que ela estava.
Quando ele diz, eu não sou melhor do que 10 filhos, sabe, era como se naquele lugar, naquele dia, Deus estivesse falando comigo, filha, eu não sou melhor para você do que tudo aquilo que você espera. Eu não sou melhor para você do que tudo aquilo que você tem pedido. Eu não sou melhor para você. Eu não tenho outra resposta a dar, querido, só que Ele é melhor para mim do que qualquer outra coisa. Nosso Deus é bom. Então, queridos, Ana, ela não estava valorizando aquilo que ela tinha. Ela estava tão envolvida na sua dor, no seu problema, que ela não olhava que ela tinha um marido bom. Um marido que a amava, numa época em que os casamentos, na maioria das vezes, eram arranjados. Então era um relacionamento frio, não tinha esse amor. E aquele homem a amava, aquele homem cuidava dela. Ela tinha uma vida financeira abastada, ela era cuidada, mas ela não estava valorizando. E você, meu irmão, você tem valorizado? Você tem tido um coração grato? Primeiramente a Deus, mas depois as pessoas que estão ao seu redor. Porque se você aplicar isso que eu tenho aplicado na minha vida, você vai ver a mudança. A mesma quantidade que você reclama do seu esposo, da sua esposa, por aquilo que ele não faz, comece a agradecer. Comece a agradecer a ele e a ela por aquilo que eles fazem. E você vai ver a diferença. Seus filhos, será que você agradece aos seus filhos por aquilo que eles fazem? Sabe, ao invés só de reclamar, de apontar o erro, de criticar, você vai ver a mudança. E foi assim que Deus tocou no meu coração e me fez entender que eu precisava restaurar a alegria nele, a gratidão a Ele, por tudo aquilo que Ele tem feito, agradecer por tudo que Ele tem me dado. Ele me deu uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, que são frutos de oração, um esposo bom para mim. E eu não estava conseguindo ver, porque os meus olhos estavam fixos naquilo que eu não tinha. Então talvez você esteja assim também. Mude, queridos, em nome de Jesus. Tenha um coração grato ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele tem sido tão bom para nós. Tão bom para nós. E eu finalizo essa palavra aqui. São coisas simples, amados, simples. Oração, alegria e gratidão. Mas se você aplicar esses 3 princípios simples, você vai ver uma mudança extraordinária na sua vida, no seu ambiente, porque eu tenho visto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, para nós encerrarmos esse momento. Talvez você tenha, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de dificuldades, você tenha deixado a ansiedade tomar conta do seu coração. E eu vou dizer a você, a gratidão, ela é um antídoto poderoso contra a ansiedade. O apóstolo Paulo, ele também vai dizer aos Filipenses isso. Ele diz, lá no versículo 6 do capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, seja conhecidos do Senhor seus pedidos, suas necessidades. Isso fala de oração, amado, de intimidade. E ele diz assim, e sejam agradecidos a Deus. Você entende? Então agradecer ao Senhor, que também faz parte do nosso devocional. Tenha um coração grato. Aí ele diz, porque se você agir assim, então você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então é essa paz que eu desejo na sua vida. É essa alegria que eu ministrei aqui que eu desejo na sua vida. É que você tenha essa intimidade com Deus que eu ministrei aqui. E que você tenha esse coração grato. Em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai louvar agora. E você tem um tempo para falar com o Senhor. Você tem liberdade neste momento. Em nome de Jesus. Os meus ouvidos eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração,
grande amor. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os ouvidos, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Aleluia, Jesus. Nós temos sede, Pai. Nós temos fome de ti, Senhor. Enche o nosso coração a cada dia com essa fome, Jesus. Nos ajuda a nos apaixonarmos por ti, ó Pai. Todos os dias faz nosso amor, nosso coração queimar de novo, querido. Eu não digo nem como no primeiro amor, mas que o nosso amor por ti aumente muito e muito e muito mais do que nos dias do primeiro amor, Pai. Restaura em nós a alegria, Senhor. O Senhor se manifestou, diz lá em Isaías, Pai, para nos dar uma coroa ao invés de cinza. O Senhor se manifestou para derramar sobre nós óleo de alegria em vez de pranto. O Senhor, Pai, vem nos dar vestes de louvor em vez de um espírito deprimido, Senhor. Restaura em nós a alegria que vem do Senhor, meu Deus. Nos atrai a tua presença, a
te buscar. Faz o nosso coração queimar outra vez, Deus. Nós temos sede, Senhor. Nós temos fome de Ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de Ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de Ti. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome.